Vamos continuar com a apresentação do artigo Microbiologia dos Sedimentos de Viveiros de Aquicultura, parte 2, artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, professor emérito da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado em 2004 na GAA. Vamos agora falar do ponto 4, tá? O ponto 4 ele trata da O ponto 4 ele trata da atividade microbiana nos sedimentos aquícolas. Vamos dar uma olhada nisso. No exemplo da caixa, né, impermeável a contendo um solo fresco aeróbio, aconteceu uma série de reações microbianas em sequência, tá? Porque essa amostra dos sedimentos ela estava confinada sem uma fonte, sem entrada alguma de O2, né? Era uma caixa, no exemplo, uma caixa fechada. Isso não acontece no meio, né? Isso não acontece no viveiro. Você tem um ambiente aberto, tá? Um ambiente aberto. Ó. Nos viveiros, esse processo pode ou não acontecer, tá? Você pode ter uma água de fundo anaeróbia, de tal forma que desde a superfície do sedimento, o solo vai ser anaeróbio, ou, ao contrário, você pode ter uma água de fundo aeróbia. Nesse caso, vai existir uma fina camada superficial nos sedimentos aeróbia, tá? Então, vai depender aqui da água de fundo, da oxigenação da água de fundo, vai afetar diretamente a qualidade do sedimento. Nos viveiros, então, esses mesmos processos podem acontecer, mas o O2, tá, ele pode se difundir continuamente para dentro dos sedimentos e ser utilizado pelos micro-organismos aeróbios. Geralmente, não há oxigênio dissolvido na água intersticial, que é a água que fica nos poros do sedimento, abaixo de uma profundidade de alguns milímetros, tá, pessoal? Então é o seguinte: se houver O2 nos sedimentos, é apenas na superfície. E na superfície, uma camada superficial bastante fina, alguns milímetros. Vamos considerar que não mais do que 10 milímetros, ou seja, não mais do que 1 centímetro. Abaixo dessa camadinha superficial, você já vai ter um meio anaeróbio, tá? O meio já vai ser anaeróbio. Ao invés de ser desses processos, dessas reações microbianas serem sequenciais no tempo, né? Porque foi apresentado no videocast anterior, na parte 1, uma sequência de eventos, né? Primeiro, desnitrificação, né? Aí, com o consumo do nitrato e do nitrito, entravam em ação as bactérias utilizadoras dos compostos metálicos, os óxidos férricos e mangânicos. Com o consumo desses, entravam em ação as bactérias que utilizavam o sulfato e, finalmente, as bactérias metanogênicas. Então, era um processo que organizado, havia aí uma sequência de eventos, tá? Organizados em escala temporal, tá? Só que na verdade não é bem assim. Na verdade, as reações acontecem simultaneamente, esses processos microbianos acontecem ao mesmo tempo, mas em diferentes profundidades dentro do sedimento. Em outras palavras, vai haver aí uma estratificação do sedimento. Você vai ter diferentes estratos ou camadas diferenciadas no eixo vertical. Com o aumento da profundidade dos sedimentos, vão ser observadas reações biogeoquímicas, tá? Processos microbianos diferentes. Então, como é que a gente resume isso aqui? Em uma mesma camada, tá? Em um mesmo extrato, as reações microbianas vão ser sequenciais no tempo. Mas em diferentes estratos, tá? Em diferentes profundidades de sedimento, as reações microbianas serão simultâneas, de tal forma que a desnitrificação vai acontecer na camada
anaeróbia mais superficial. Abaixo dessa camada, tá? Mais anaeróbia, mais superficial, vão acontecer as reações com as bactérias férricas e mangânicas. Abaixo dessas, bactérias que utilizam o sulfato, as que produzem o gás sulfídrico. E, finalmente, nas camadas mais profundas dos sedimentos, é aonde se localizarão, aonde acontecerão as reações do processo da metanogênese, as bactérias metanogênicas utilizando o CO2 e liberando o metano para o meio, tá? Então é isso, pessoal. Existe essa estratificação nos sedimentos, em cada extrato você vai ter reações anaeróbias ou processos fermentativos diferentes, tá? Vamos agora para o ponto 5. O ponto 5 ele vai tratar do potencial redox dos sedimentos aquícolas. O potencial redox ou de oxirredução é a medida do grau relativo de oxidação ou redução das substâncias químicas presentes naquele meio. Se você tiver naquele meio muitas substâncias oxidadas e oxidantes, esse meio tem um potencial redox maior, um potencial redox positivo. Se naquele meio, ao contrário, você tem uma concentração maior de substâncias reduzidas e redutoras, o potencial redox vai ser menor ou negativo. Vejam aqui essa ilustração no slide, tá? Vejam aqui, a gente tem uma escala de NOx, número de oxidação. A exemplificação aqui é com dois compostos nitrogenados. A gente tem à esquerda a amônia, NH3, e à direita a gente tem o nitrato, NO3-. Qual é a questão aqui, pessoal? Os compostos oxidados, oxidantes, geralmente eles são inofensivos, geralmente eles são seguros à vida, geralmente eles são benéficos, como é o caso do nitrato. Enquanto que os compostos reduzidos e redutores, como é o caso aqui da amônia, NH3, são compostos tóxicos, são compostos perigosos, são compostos que trazem malefícios para os organismos aquáticos. Então a gente tem aqui o nitrogênio no nitrato, ele está oxidado, o NOx dele é mais 5, tá? Por conta da maior eletronegatividade do oxigênio, enquanto que o nitrogênio da amônia NH3, ele tem um NOx -3, está na forma reduzida. Então, se você tiver, por exemplo, a presença do nitrato no solo, ele vai ter um potencial redox maior, que indica uma condição oxidada, oxidante do meio. Se você tiver uma maior concentração de amônia no meio, tá? Ele vai ter um potencial redox menor, que já vai indicar uma condição reduzida, redutora do meio, tá? Esse é o potencial redox, certo? Uma água saturada com oxigênio dissolvido vai ter um potencial redox em torno de 560 milivolts, tá? É a unidade do potencial redox, volt milivolt. Uma água saturada, 560 milivolts, enquanto que uma água que tem apenas 1 miligrama por litro de O2, miligrama de O2 por litro, vai ter um potencial redox de aproximadamente 500 milivolts, tá? 500 milivolts. À medida que o oxigênio vai sendo utilizado pelas bactérias decompositoras, o potencial redox vai diminuindo, tá? De tal forma que vai acontecer o seguinte: no sedimento anaeróbio, o potencial redox ele vai cair rapidamente com o aumento da profundidade, certo? O potencial redox pode ser 0 milivolt ou até negativo no sedimento altamente reduzido. Os processos microbianos mudam, né, em função do potencial redox do sedimento anaeróbio, tá?
As diferentes bactérias anaeróbias, grupos bacterianos, eles têm faixas específicas de potencial redox, dentro das quais essas bactérias atuam. Temos aqui essa interessante figura, tá? Temos aqui essa interessante figura, que ela vai nos mostrar isso. O que é que essa figura nos apresenta aqui, pessoal? Temos aqui na parte superior uma coluna d'água de 1,5 m, tá? Uma água oxigenada, certo? Está dizendo ali à direita que a água de fundo tem 3 miligramas de O2 por litro ou mais. Logo, se tem oxigênio, a decomposição da matéria orgânica, que é o OM, que vocês estão vendo ali, vai acontecer de modo aeróbio. Tá? O oxigênio vai ser consumido, liberando CO2 e água. Abaixo da coluna d'água, a gente tem os sedimentos, tá? Essa parte marrom, né? Vejam que a escala à esquerda é em milímetros, tá? Em milímetros. Então, por exemplo, essa camada mais superficial do sedimento, digamos que tenha uma espessura de 10 milímetros, 1 centímetro. No caso aqui do desenho, essa camada superficial é aeróbia por conta da oxigenação da água de fundo desse viveiro. Se a camada superficial do sedimento é aeróbia, a matéria orgânica continua decompondo de forma aeróbia, semelhante ao que acontece na água da coluna, né? A matéria orgânica, as bactérias consomem oxigênio, liberando CO2. Abaixo dessa profundidade do sedimento já não tem mais oxigênio nenhum na água intersticial, na água que preenche os poros dos sedimentos, a gente vai ter uma camada anaeróbia de sedimento. A partir daí, apenas processos fermentativos de decomposição da matéria orgânica, tá? As bactérias vão ter que utilizar outros aceptores de elétrons que não o oxigênio, afinal de contas, o meio é anaeróbio. Então, nós vamos ter as bactérias desnitrificantes que utilizam nitrato, a gente vai ter as bactérias férricas, mangânicas, que vão utilizar os óxidos de ferro e de manganês. Vamos ter as bactérias que utilizam o sulfato, tá? São as bactérias víbrio, tá? Vai liberar o gás sulfídrico. E lá, na maior profundidade, temos as bactérias metanogênicas que vão utilizar o CO2. À medida que a profundidade do sedimento aumenta, o potencial redox cai. Vejam, na camada aeróbia, mais superficial dos sedimentos, o potencial redox 500 milivolts, no caso aqui do exemplo, tá? Claro que isso pode mudar. A camada superficial de sedimentos, o potencial redox 500 milivolts, isso indica que havia, né, uma concentração de oxigênio na água do sedimento de 1 miligrama por litro, tá? Abaixo desse nível, já não temos mais oxigênio. Vejam aqui essas duas informações em vermelho, a concentração de oxigênio é zero, tá? Só que à medida que aumenta a profundidade do sedimento, o potencial redox cai. A desnitrificação vai acontecer aí num potencial redox em torno de 300 milivolts, enquanto que a redução do sulfato vai acontecer num potencial redox de 0 milivolts. Então, vejam, esse é a importância, né, o interesse no potencial redox. Você tem aí duas camadas de sedimentos anaeróbias, tá? Não tem oxigênio, só que como o potencial redox mudou, os processos microbianos mudaram. Se você tivesse apenas monitorando ou determinando o oxigênio, você não conseguiria observar ou detectar as diferenças entre essas camadas. Mas você utilizando o medidor RP de potencial redox, você consegue descobrir que uma tem um potencial redox de 300 milivolts, então o suficiente necessário para as bactérias desnitrificantes, que é um processo benéfico, tá? Purificador, remove matéria orgânica e libera o gás nitrogênio, que não é tóxico, enquanto que numa camada mais profunda, o potencial redox já era zero, né? Você tem um processo perigoso que é a redução do sulfato, porque libera o
gás sulfídrico. E, finalmente, as bactérias metanogênicas, lá no fundo, né? Lá no fundo, é modo de falar, né? Uma camada de sedimento abaixo daquelas superficiais. Digamos que esteja aí 15, 20 centímetros de profundidade, já é considerada uma camada, um extrato diferenciado em relação à camada superficial do sedimento. A metanogênese vai acontecer em potencial redox negativo, em torno aí de menos 200 milivolts, tá, pessoal? Então, vejam que as reações microbianas anaeróbias acontecem simultaneamente em diferentes estratos verticais, né? Existe uma estratificação química, né? Biológica, microbiológica dos sedimentos anaeróbios, tá? Dos sedimentos anaeróbios. Essa foi a figura 1, tá? Vamos continuar aqui. Enquanto exista pelo menos 1 miligrama de oxigênio por litro ou mais, tá? O potencial redox será elevado e a matéria orgânica no sedimento vai se decompor de modo aeróbio, tá? Então, a matéria orgânica nos sedimentos somente se decompõe de modo aeróbio se houver pelo menos 1 miligrama de O2 por litro na água do sedimento, tá? Que é a água intersticial, que é o que está sendo mostrado aí nessa figura. Ou seja, você quer ter pelo menos um potencial redox de sedimento superficial de 500 milivolts, que isso vai garantir a existência dessa camada superficial em que você tem uma condição aeróbia, tá? O que vai impedir a passagem de gases tóxicos, metais e outros compostos da camada aeróbia para a coluna d'água, tá? Entretanto, à medida que o oxigênio vai sendo utilizado, o potencial redox vai caindo, tá? De tal forma que as bactérias aeróbias não vão mais decompor a matéria orgânica. Quando o potencial redox cai para 300 milivolts, né? Era 500, né? O oxigênio foi sendo consumido, foi reduzido de 500 para 300 milivolts, já é uma condição anaeróbia. Nesse caso, as bactérias desnitrificantes vão agir com o consumo do nitrato e do nitrito. O potencial redox cai mais ainda. Quando ele chegar em 200, tá? Já não tem mais nitrato, vai indicar aí a atividade microbiana daquelas bactérias férricas e mangânicas que vão utilizar os óxidos de ferro e de manganês como aceptor de elétron. Com o consumo desses óxidos, o potencial redox cai mais ainda, tá? De tal forma que quando ele chegar em zero, vai se iniciar o processo microbiano de redução do sulfato, e abaixo disso, já um potencial negativo, a metanogênese, tá? A metanogênese. Nós estamos aí com 18 minutos, eu vou dar uma paradinha aqui, em seguida a gente vai continuar, tá? Falando sobre sedimentos aeróbios versus anaeróbios. Até já!